Preciosa graça de Jesus, que um dia a mim salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Sim, me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação, a graça me otorgou. Perigos mil atravessei, e a graça a mim valeu. Eu salvo, agora irei ao santo lar do céu. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Quero te amar sem distinção, sem preconceitos, sem dúvidas, em perfeita comunhão, e viver
oração, os irmãos terão a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas. Nós vamos fazer medley com 2 músicas, né? Bom Formoso És e Livre Acesso. E nesse momento pedimos à igreja que, sem espírito de oração, vamos louvar o nosso Deus. Enche o céu.
transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos louvar o Senhor com uma canção cujo título é Minha Âncora Firme Está. Essa canção nos faz lembrar de irmãos que já foram estar com Cristo, que já estão na glória, na expectativa da volta do Senhor. E ela nos diz que se pudéssemos conversar com esses irmãos, pudéssemos voltar no tempo e pedir um conselho para eles, certamente o melhor conselho que eles nos dariam seria esse: permaneça firme no Senhor, permaneça firme na âncora que é Jesus Cristo. Se você assim permanecer, seu barquinho não vai se perder no mar. Senhor, transforma
na cidade com ouro, nós ressurgiremos. Minha âncora firme está, minha âncora firme está. Logo que esta vida terminar, entre anjos sei que vou estar. Eu voarei, sei que voarei. Eu voarei pra glória. Eu voarei, sei que voarei. Ao morrer, eu vou, aleluia. Sei que voarei mais um pouco e eu descansarei. Eu voarei, sei que voarei. Com Jesus pra sempre viverei. Eu voarei, sei que voarei. Eu voarei, sei que voarei. Eu voarei, sei que voarei. Ao morrer, eu vou, aleluia. Sei que voarei. A tristeza não me acompanha. Eu voarei, sei que voarei. O meu choro Cristo enxugou. Eu voarei, sei que voarei. Ao morrer, eu vou, aleluia. Eu sei que voarei. Eu voarei pra glória. Eu sei que voarei. Ao morrer, eu vou, aleluia. Eu sei que voarei. Sabemos que Deus é que tem amparado, sustentado até aqui, e Deus vai continuar sustentando, porque somos dele, Ele que nos comprou, e Ele vai continuar nos conduzindo, não é? E nós dependemos inteiramente do Senhor, para que a igreja seja uma testemunha, uma bênção neste lugar. E nós vamos ouvir agora o grupo Fonte da Vida. Sou somente uma criança querendo ser herói, alguém segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui.
que ele pediu para eu falar, eu sou obediente, né? Irmãos, eu sou ali do extremo norte da Bahia, Vale do São Francisco, uma cidade esquecida, chamada de Pilão Arcado. Viu esse nome? Não, né? Vamos ter que sabendo que a pessoa mais famosa era eu mesmo, viu? Brincadeira. Mas eu nasci no interior de Pilão Arcado, nos anos 60, e depois fui morar na cidade de Remanso, também próximo, mas a minha história não é muito boa, né? Nesses interiores, né? Aquela época bem difícil, né? Os anos 60, né? Um período difícil naquela região, período que eu nasci, e bem difícil. Eu lembro numa ocasião que ouvi a zoada de avião pela primeira vez, junto com os parentes naquele interior, e foi gente correndo para tudo que é lugar, viu? Eu tinha visto zoada de avião, pelo menos a garotada, né? Um desespero naquela ocasião, viu? E nem imagine a situação triste, né? Eu sempre conto isso, né? Que quando eu tinha uns 8 para 10 anos, eu vi ver o rastro de um carro pela primeira vez, viu? Você imagina a situação, né? Então, 5, 8 para 10 anos, vi o rastro do carro, imagine quando foi ver o carro, né? Já estava muito grande, estava velho já, mas logo depois a gente deu para ver carro mesmo, né? Então, meus filhos hoje, vocês nasceram num ambiente muito bonito, né? Quer dizer, diferente, mas eu nasci num ambiente assim. Eu me converti em 79, 14 de março de 79, numa igreja cristã evangélica de Remanso, Bahia. Então, foi algo bom na minha vida, mudou a minha vida de maneira extraordinária. Passei muito tempo naquela igreja, uma igreja boa, missionária, magnífica aquela igreja. Pena que hoje ela é completamente diferente, completamente renovada, e tudo lá é diferente hoje. No ano mais ou menos 87, eu fui para o Seminário Batista do Cariri, Juazeiro do Norte. Então, passei 5 anos, aliás 4, eu saí um ano para trabalhar, para terminar os estudos, e depois fui trabalhar no norte do Brasil, no estado do Acre, Roraima, passei um bom tempo, e depois eu retornei para a minha Bahia, e hoje já estou há 10 anos aqui em Conquista, né? E daqui eu acho que eu não quero mais ir embora, não. Que já tá bom, um clima muito bom. Eu venho de um sertão de 40 graus, né? Então tem que ficar aqui mesmo, né? Clima bom. Então, graças a Deus. E nesse período de quase 40 anos de crente, né? Eu dou graças a Deus por tudo mesmo. Sou devedor a Deus em tudo mesmo. Nada provém de mim a não ser do Senhor. Não tem nada para dizer de mim mesmo a não ser a boa mão do Senhor sobre mim. Então, sou gracioso ao Senhor. Tá bom, deixa eu beber logo um pouco dessa água aqui para melhorar a voz, né? Tá bom, nós vamos ler em Efésios capítulo 2, do verso 11 até o verso 22. Então, Efésios capítulo 2, vamos dar continuidade ao nosso texto de ontem à noite. Então, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 11 até o verso 22. Esse texto é apenas a continuidade do início deste capítulo. Diz assim o texto sagrado:
Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas aí tem uma reversão. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora vem os benefícios, os resultados. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, o Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e reservamos tempo para isso. Obrigado porque a Bíblia estava na Tua mente para o nosso coração e o nosso conhecimento. Então, ajude-nos nesse momento a entender esse texto e aplicar, Senhor, a essa realidade presente. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós abrimos no sábado ontem nesse livro e vamos continuar fazendo a nossa exposição aqui. Mas antes, gostaria de lembrar sobre a divisão desse texto, para melhor entendimento da nossa parte a respeito do texto, da história, da palavra do apóstolo para aqueles irmãos em Éfeso e também para nós. A divisão desse texto é bem evidente. Essa expressão, portanto, bem no início do texto, essa é uma palavra que ela só pode ser usada no início da frase. E por que ela só pode ser usada no início? É para ensinar que o que vem agora é uma conclusão daquilo que foi dito antes. Por isso que ela é usada no início da frase. Então, aqui agora ele vai dizer, olha, o que vai acontecer na continuidade daquilo que eu estou escrevendo é porque aconteceu algo antes na vida de vocês. Esse é inserido a esse portanto aqui. É uma das conjunções mais fortes da língua do original bíblico. Ela é bem forte, por isso que o autor registrou aqui Paulo. Também para a nossa compreensão da divisão do texto, para a nossa exposição, logo em seguida tem essa expressão outrora. Aqui a ideia é colocada na estrutura para mostrar aquilo que os crentes de Éfeso, principalmente os gentios, eles eram. É sempre escrito no sentido posterior também, para indicar aquilo que os irmãos foram no passado, outrora, que vocês foram antes. Agora, a partir do verso 13, da nossa divisão, você entender aí a estrutura do texto, gravar, levar para o coração, para casa, lendo a sua Bíblia, tem algo interessante na nossa compreensão.
o escritor novamente usa a mesma expressão que ele usou no 2:4. Mas Deus, por sua grande misericórdia, o seu grande amor. Então, mas aqui, esse mas nunca é usado, lembra? Nunca ele é usado no início da frase, ele é usado depois da frase, não é como portanto. E ele é sempre usado para reversão, ou seja, é para alguma coisa que precisa ser de fato revertido, por isso que é usado depois. E o que vem em seguida, primeiramente, é o advérbio, agora, Então é de tempo. Então ele está dizendo que o que aconteceu na vida desses irmãos foi uma reversão no tempo presente, agora. Aí isso segue até o versículo 18. Quando chega no versículo 19, tem uma sentença junto maravilhosa. Você deve registrar aí na sua Bíblia. A tradução diz assim: assim já. Bonito, A nossa tradução, na minha visão, é maravilhosa. Assim já. Essas duas expressões juntas, elas sempre estão juntas na Bíblia, Interessante, aqui a ideia é assim já. É para trazer consequência, as conclusões ou as implicações da verdade que foram aprendidas ou experimentadas. Então, esse assim já são as consequências pelas verdades aprendidas. Observe a narrativa, quer dizer, o escrito do apóstolo. Ele diz: vocês de fato tiveram uma experiência salvadora com Deus. Agora, portanto, vamos de fato a ter essas conclusões finais. Porque a partir do capítulo 3, ele faz aquela famoso parênteses, uma digressão para um assunto, e ele continua depois a sua palavra, o seu escrito. É interessante. Quando eu estou um pouco atribulado da vida cristã, eu leio desse mundo, eu leio o capítulo 3, essa primeira parte do capítulo 3. Eu tenho que ler, porque aqui tudo baixa, tudo me anima no capítulo 3. Mas não é isso que nós vamos falar. Pois bem, então depois dessa divisão, vamos ver se vamos captar as ideias aqui do escritor Paulo para o nosso assunto. Desculpe tirar os óculos, senão não consigo ver, a minha miopia está crescendo cada dia, mas não vejo bem o rosto de vocês, mas vocês podem escutar a minha voz, tá bom? Pois bem, a formação de um povo para a habitação de Deus é o nosso assunto de hoje. A formação de um povo para a habitação de Deus. Irmãos, considerando que sempre o maior conflito da história foi sempre entre judeus e gentios, sempre. Esse foi o maior conflito já existente. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi capaz de derrubar a maior barreira entre pessoas. Era esse conflito entre judeus e gentios. Esse conflito era tão intenso, tão grande, que se um judeu casasse com uma moça que não era judia, era feito de fato um sepultamento desse rapaz. Ele era dado como morto. Tamanha era a rivalidade entre judeus e gentios. Por exemplo, se uma mulher judia, uma mulher dos gentios estivesse dando à luz, um judeu jamais, em hipótese alguma, poderia ajudar. Por quê? Ia vir ao mundo um gentio, e esse gentio ia para o inferno. Então você imagine o conflito, a rivalidade. Havia um dito, inclusive escrito por um homem muito conhecido na história da igreja, William Barclay, nos seus escritos. Ele tem comentado todo o Novo Testamento, pena que ele é da crítica textual. Nos seus escritos, ele diz uma seguinte frase interessante. Ele diz que para o judeu bom, reservava-se os céus. Para o judeu ruim, reservava-se o inferno. Mas para o gentio,
o que ele reserva para ele era o lugar do fogo do inferno, que servia de combustão para o judeu que estava no inferno. Então você imagine esse conflito entre judeus e gentios. Quer dizer que o judeu vai para o inferno, o judeu ruim, mas o gentio vai servir de combustão no inferno para o judeu. Incrível, era algo absurdo, era um conflito intenso. Dizem que não houve na história da humanidade nenhum conflito tão grande como esse. Vamos colocar em termos brasileiros, você colocar, só um exemplo, colocar a torcida do Corinthians, estou falando aqui mal do Corinthians, né? E a torcida do Palmeiras juntos, você imagina, eles vão se matar, não tem jeito. Se matam botando distante um do outro, imagine perto. Não apenas desses dois times, mas de outros. Então eles, judeus e gentios, eles não se davam, e era um conflito intenso. Mas, irmãos, a maior vitória do Evangelho foi fazer de judeus e gentios um só povo para a habitação de Deus. É extraordinário. O Evangelho foi algo na vida daquele povo no início capaz de fazer isso, unir judeus e gentios no mesmo banco para adorar o mesmo Deus. Esta é a maior proeza do Evangelho. O Evangelho derrubou este conflito, a maior vitória. Então nós vamos narrar no nosso esboço a condição antes da conversão. Depois nós vamos narrar a partir do 13 até o 18 sobre a confraternização entre judeus e gentios, entre uns aos outros. E por último, os benefícios e os privilégios de Deus ter formado este único povo. É maravilhoso essa obra de Deus. Então, irmãos e amigos, na cruz, Jesus Cristo formou um novo povo. Lembra que ele diz isso? Um novo povo para a habitação de Deus no Espírito. Judeus e gentios formou um novo povo para a habitação de Deus no Espírito. Então, como na cruz Deus em Cristo formou um novo povo para a habitação de Deus no Espírito, como ele fez isso? Então nós iremos aprender a observar nessa noite que mediante a cruz Jesus Cristo reconcilia as pessoas distantes, separadas, para formar um povo para a habitação dele. Isso é o que veremos. Então, primeiramente, vamos ver o que éramos outrora, como vivíamos outrora. Do versículo 12, aliás, 11, 12, nós vamos ver o que éramos outrora, como vivíamos. O desprezo nesses dois versículos, é claro, é evidente. Então, o desprezo é a pior atitude entre seres humanos. Judeus e gentios tinham esse desprezo de rebaixar, de desdenhar e mesmo de deboche. Hoje as pessoas dizem assim: eu não vou com a cara do fulano, não vou, eu não me dou com fulano, não faço parte da vida dele, não faz parte do meu círculo de amizade. Essa era a atitude entre judeus e gentios. Eles não se davam. E esta falência espiritual era completa desse desprezo. Como disse um irmão ao outro, em uma determinada igreja, sem citar denominações, o irmão disse na sessão: se fulano de tal falar na sessão da igreja, eu vou levar o meu 38, vou dar um tiro na cara dele, porque aquele desgraçado não é crente. Ele era. Tamanho é, podemos dizer que esse é o espírito entre judeus e gentios, e entre as pessoas modernas assim. E veja a falência espiritual das pessoas aqui nessa primeira parte. O que éramos antes?
separados da comunidade de Israel. Aqui era excluídos da sociedade que Deus administrava. Então, os gentios, eles eram separados, excluídos da administração do próprio Deus na comunidade de Israel, como projeto da vinda do Messias. Essa era a condição deles. Diz também que eles eram estranhos às alianças, isto é, aos acordos de relacionamento entre Deus e Israel, estabelecido na lei, especialmente a lei deuteronômica. Também diz que não havendo ele esperança, não tendo esperança. Irmãos, era a incerteza tomada de conta da civilização naquele período. A incerteza, a perturbação, o desespero da raça humana era intenso dos gentios naqueles dias. Havia um adágio popular naquela época que dizia o seguinte: o segundo pior dia era o dia do nascimento. Esse era o segundo pior dia. O primeiro era o dia da morte, porque não havia esperança alguma, diziam eles. Então era um mundo sem esperança, sem certeza. E por último, diz aqui o que éramos também, sem Deus no mundo. Não é que eles nunca tinham ouvido falar de Deus, certamente, mas era que não tinham conhecimento de um relacionamento pessoal com Deus. Assim era a estrutura dos gentios, era a nossa situação. E hoje, em alguns momentos, nós às vezes declaramos que conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas às vezes ainda vivemos em pé de guerra com aqueles que Deus salvou e que Deus colocou no corpo da igreja. Esse é o conflito. É o conflito. Irmãos, eu vou repetir uma história que eu já disse isso várias vezes aqui. Uma ocasião, em Boa Vista, Roraima, eu e um pastor chamado Jaime Fernandes, amigo particular, é pastor hoje em Manaus, na Igreja Batista Regular. Ele me chama e diz: pastor, vamos ao hospital hoje fazer uma visita. Que houve? Não, é duas irmãs. E uma, o médico decretou que ela vai morrer. Eram irmãs da igreja e também do mesmo pai e da mesma mãe. Mas ela há anos cantava inclusive no coral da igreja, mas não se falavam, não se davam. Aí fui lá com o pastor Jaime. Ele aconselhou aquela irmã que o médico disse: olha, a situação é difícil. O pastor recomendou: irmã, perdoa, pede perdão à tua irmã. Sabe a resposta dela? Nem no inferno, pastor, eu perdoo minha irmã. A graça de Deus foi tão maravilhosa que ela se recuperou e não morreu. Eu acho que ainda hoje está viva. Incrível. Isso é incredulidade no coração. Pessoas que experimentam a realidade da cruz não têm esse conflito. Por quê? Porque o Evangelho é tão poderoso que ele elimina esse conflito no coração dos homens. Essa é a capacidade que o Evangelho tem de unir pessoas. É a obra dele e não dos homens. Essa é uma verdade que devemos prestar atenção. E nós éramos assim, pensávamos assim, agíamos assim, falávamos isso. Uma certa ocasião, vi um irmão descendo a rua e o outro avistou. Ele disse: lá vem fulano. Ele entrou num estabelecimento. Depois que o irmão passou, ele saiu e seguiu o seu caminho. Por que você fez isso? Porque eu não vou com a cara de fulano. O Evangelho, ele quebra essas barreiras, ele é capaz de unir pessoas diferentes, formando um só povo. Foi isso que aconteceu com judeus e gentios, e é isso que o escritor está dizendo que o Evangelho faz nos corações de homens e mulheres.
E é isso que devemos prestar atenção claramente. Vou repetir uma outra história aqui em Conquista comigo. Quem está aqui da igreja do Calvário sabe disso. Eu e o doutor Fabrício, que está sentado ali, tinha uma irmã da igreja, a irmã Amélia, posso citar, está na glória. Era difícil, extremamente difícil. Aí ele descobriu que ela estava com fibrose pulmonar, não tinha jeito. A igreja durante 8 meses assistiu aquela irmã com comida, todos os dias um irmão levando comida naquela casa daquela irmã. Foi algo belíssimo. Mas aquela irmã era dura. 3 dias antes da morte, eu cheguei lá. E ela disse a frase de ir para o céu: hoje eu compreendo que os meus irmãos da igreja do Calvário me amam. Eu cheguei em casa e disse para minha esposa: Amélia vai embora. 3 dias depois ela partiu. Cuidado com a visita do pastor Arthur, você pode partir 3 dias. Olha, mas ela estava preparada quando ela confessou no seu coração que os irmãos lhe amavam. Falar nisso aconteceu com outra pessoa, não precisa citar o nome. Visitei, no dia seguinte ele faleceu, né? Aí o pastor Pereira foi e disse assim: olha, quando eu estiver doente no hospital, por favor, não me faça visita. Mas irmãos, essa é uma verdade do coração. Por isso que o Evangelho ele tem essa capacidade de ultrapassar essa barreira, de mover os corações para a nossa vida de comunhão. É isso que éramos antes. Isso era o que éramos outrora. Ele disse aqui: outrora. Portanto, liga o texto anterior: vocês foram salvos pela graça de Deus, portanto vocês não fazem parte mais dessa história. Isso é passado da nossa vida. O Evangelho eliminou essas coisas. É bonito que o Evangelho faz isso. Dos versículos de 13 ao 18, lindíssimo agora. Agora, o que Jesus Cristo fez? O que ele fez? Olha, observe a nossa divisão do texto, nesses conectivos da gramática. Mas agora, no tempo presente, agora, houve uma reversão, uma reversão daquilo que éramos para aquilo que Jesus Cristo fez. E o que ele fez? Eu vou trocar a tradução aqui, se vocês me permitem. Eu fiz uma tradução, tive essa audácia de fazer uma tradução aqui, numa parte que segue no texto, que ele vai dizer bem claramente na frente, né? Quando ele diz, né? Aí, porque ele é a nossa paz, porque ele é a nossa paz. Está aí na sua tradução, na minha. Porque ele é a nossa paz. Na parte original do texto grego não diz assim, diz assim, literalmente, para motivo exclusivamente de ênfase: ele, pois, é nossa paz. Muda tudo. Porque ele é nossa paz. A nossa tradução em português não está errado, mas quando diz ele, pois, é nossa paz, muda tudo. Por quê? Porque o escritor Paulo está dando ênfase em Jesus Cristo. Foi o que ele fez. E o que ele fez? É isso que podemos observar no versículo 18, ou melhor, 13 ao 16. O que ele fez então? Qual foi a ênfase de Cristo em nossa vida? Em si mesmo, quer dizer, em Cristo. Cristo cria o novo homem, completamente diferente do anterior.
A expressão novo é de qualidade, completamente diferente. Ele pegou judeus e gentios e fez agora uma pessoa completamente diferente. Esta é a obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele pega pessoas diferentes, bêbados, gente nos vícios, nos pecados, gente que vive em pé de guerra uns com os outros, e faz pessoas completamente diferentes. Essa é a missão do Evangelho. É isso que Cristo faz nos corações, nas almas humanas. Essa é a obra dele. Nós mesmos estávamos separados uns dos outros, mas Deus em Cristo fez um novo conjunto, uma nova sociedade, uma nova humanidade, com a finalidade de que vivêssemos juntos e unidos, completamente agora novos, plenamente novos. É como se Deus tivesse pegado na mão do judeu de um lado e pegado na mão do gentio do outro lado e dizer assim: vocês agora, por mim, vocês são apenas um só. Qualidade completamente diferente. Essa é a visão do Evangelho, é a grandeza do Evangelho. O Evangelho não existe essa ideia de branco e negro, de rico e pobre, de doutor e letrados. Esta é a obra magnífica, maravilhosa. A nova criação de Deus formou um povo para viverem juntos, tendo Jesus Cristo como cabeça e o centro. Esse é o nosso espírito, é o espírito da igreja. Saber que está inserido por meio do Senhor Jesus Cristo num corpo que Jesus Cristo é o cabeça. Se eu não sirvo para viver com aquele povo, é porque eu não sirvo para viver com Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Se as pessoas dizem: eu não sirvo para viver com fulano, não serve para viver com Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça desse corpo. Se eu não me dou com fulano, eu não sirvo mesmo, é para viver com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Quando nós rejeitamos uns aos outros, é a Jesus que nós rejeitamos. Por quê? Porque Ele deu ênfase: eu fiz uma obra para salvar vocês, para colocar vocês no meu corpo. Vocês estão junto comigo. Que história é essa agora de não se dar? Essa é a verdade do cristianismo. É o único ponto que nos une à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Podemos ser diferentes em fisionomia, em entendimento, em capacidade, mas todos pertencemos ao corpo, unido ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nova criação de Deus, enorme, magnífica. Ninguém fez algo dessa maneira. Segunda verdade daquilo que Cristo fez, do versículo 17 ao 18, Deus fez aqui um corpo com acesso a Deus. É interessante ele frisar isso. Deus em Cristo forma um corpo de pessoas diferentes de toda a humanidade. A mais bela criação do mundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nunca vai haver uma criação tão perfeita, uma obra tão magnífica quanto a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é tão bela para Ele que Ele deu o nome de noiva. É minha noiva, somente minha. Este povo é meu, eu os uni no corpo. Esse é o amor do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja. Ele fez isso, é magnífico essa obra no entendimento do Senhor. As razões porque existe tanta discórdia no mundo, entre indivíduos, entre famílias, entre grupos sociais,
seja políticos grandes ou não, as partes discordantes, seja por erro de um ou de ambos, é porque tais pessoas não foram encontradas na cruz do Calvário. Quando alguém encontra Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se prostra e se humilha, porque a cruz nivela as pessoas perante Deus. E ele diz mais, com toda clareza: somente quando pecadores, eu e você, somos reconciliados com Deus plenamente por meio da cruz, nós poderemos verdadeiramente sermos reconciliados uns com os outros. Quando nós entendemos a realidade da cruz de Cristo, nós plenamente somos reconciliados com os outros. Eu cito o William Hendricks, já falecido, um pregador presbiteriano. Então, irmãos, somente uma vida em Cristo nos proporciona vivermos unidos uns com os outros. De fato, precisamos urgentemente vivermos mais perto de Deus para vivermos mais perto uns dos outros. O que faz eu ter relacionamento com os irmãos aqui e com os irmãos lá da igreja do Calvário é porque, e com outros irmãos, é porque vivo perto de Deus. Se não vivermos perto de Deus, vivemos em pé de guerra e não entendemos a mensagem da cruz. Por essa é a realidade. Foi isso que Cristo fez por nós. Esta é a obra magnífica de Deus. Olha o que ele diz: mas agora, esta é a obra que ele fez. Irmãos, nós temos acesso à presença de Deus. Imagina, duas pessoas pertencem ao corpo de Cristo e eles não oram juntos. É estranho, não é? É estranho, é muito estranho isso. Mas nós não somos assim. Nós somos um povo unidos, seriamente unidos, por causa da obra de Deus. E por último, não tomando tanto o vosso tempo, quero encerrar com os benefícios dessa obra. Os privilégios e os benefícios. Isso, irmão, é espetacular, se é que podemos usar essa expressão. Viemos a ser. O que eu sou, o que tu és, o que nós somos. Vamos ver os privilégios e benefícios. Olha as consequências, olha os resultados a partir do verso 15. Assim já outrora éramos isso, Cristo fez isso por nós, agora vem as consequências ou os resultados. Isso aqui é gramática, lógica, é lógica. Com gramática não se discute, aceita, não é verdade? Eu sempre brigo com as pessoas assim: você tem um argumento melhor do que o meu? Tem, pastor. Qual? Assim, assim. Eu disse: não, isso é argumento teológico, eu quero gramatical. Aí ele disse: aí não tem, então é isso? Aqui é argumento assim. Então devemos ver as consequências. E quais são os benefícios e as consequências? A nossa última parte. Irmãos, já vivemos nesse momento sem passaporte. Nós temos certidões de nascimento, porque nascemos em Cristo Jesus. E esse é o direito que nós temos. Então, já somos isso. Somos uma nação de santos colocado perante Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Não somos dele. Nós temos cidadania do reino dos céus. Nós somos cidadãos de outra pátria. Nós já temos o passaporte da eternidade e não deste mundo aqui. Esse é o nosso caminho. Aí ele diz mais, a sequência como resultado. Ele diz: sois da família de Deus. Outro benefício ou privilégio, resultado. Os salvos que aconteceu logo no início aqui do capítulo 2,
eles têm uma fraternidade mais estreita, mais calorosa. Por quê? Porque eles vivem juntos na presença do mesmo Pai e gozam do mesmo privilégio de invocar o mesmo Pai. Isso é a família de Deus, é o povo de Deus. Como família de Deus, nós sempre expressamos um estreito relacionamento de afeições, de cuidado e de apoio uns dos outros. Por quê? Porque essa é a conclusão da nossa vida. Foi isso que o Evangelho quebrou e nos uniu. Por isso temos afeições nos relacionamentos, temos esse cuidado uns pelos outros, temos esse apoio uns dos outros. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos proporciona isso, nos levou a isso. Essa é a obra dele, bem evidente, bem claro. E a última parte, no versículo 20 à frente, olha o que ele diz, é a sequência maior. Ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Agora somos o quê? O templo de Deus. Antes de passar para isso, durante a história do cristianismo, para minha vergonha, e da história dos pregadores do passado, mais minha do que deles talvez, nós, irmãos, levantamos na história da humanidade catedrais imensas. Na história, na Europa existem grandes catedrais, grandes templos. Os judeus fez 2, mas Deus derrubou os 2, mandou derrubar. Por quê? Irmãos, nós vamos ver que o lugar que Deus habita é no meio do seu povo. É isso. Ele habita no meio do povo. E vamos ver isso na nossa conclusão. Templo de Deus. A parte nesse texto fundamental de um templo é o seu alicerce, a pedra angular. A pedra angular naquela época era para dar sustentação e para dar alinhamento toda a estrutura do prédio, como fazemos hoje na história. E diz que Jesus Cristo é essa pedra que dá o alicerce e faz o alinhamento do templo. Mas das nossas construções, das grandes catedrais, não é isso. É vidas, é gente que forma esse grande templo de Deus. Ele vai também dizer os documentos fundamentais desse grande templo são as escrituras do Novo Testamento. Claro que o Velho também vale, mas aqui na visão paulina, no escrito paulino, foram os escritos de quem? Dos apóstolos e profetas. Profetas não são os profetas do Antigo Testamento. Se Paulo quisesse ensinar os profetas do Antigo Testamento, ele tinha dito profetas e apóstolos, mas ele disse apóstolos e profetas. Eram profetas do Novo, como Ágabo e muitos outros daquela época da igreja primitiva. Então esses são os nossos documentos dessa grande estrutura. Irmãos, vocês e eu sabemos que não se pode mexer num alicerce depois de ter sido colocado, colocado o alicerce e também colocado a sua estrutura superior. Assim também, ninguém pode mexer nos documentos da igreja, nesse escrito aqui. Isso é inviolável, aquilo que está escrito a respeito dos profetas, ou melhor, apóstolos e profetas. Então, irmãos, posso dizer sem sombra de dúvida, a igreja fica em pé ou cai, dependendo como ela olha para as escrituras. Porque hoje vemos uma igreja praticamente sem motivo de oração, sem empolgação, igrejas em conflito no Brasil e no mundo. É porque nós esquecemos do material, do fundamento da igreja. Hoje se reserva tempo para tudo, menos
para ouvir a verdade. Tem pastores, a minha classe, que andam 1000 quilômetros para pregar uma mensagem, como disse certo pastor, mas não passa o outro lado da rua para ouvir um sermão. Um certo pastor, já falecido, Isaltino Gomes, da Igreja Batista Brasileira, ele disse: tenho medo de ficar só, porque ele foi num congresso de pastores, de hotel de 5 estrelas, e na hora da pregação dele, tinha um gato pingado de gente ali perto dele. E ele disse: cadê as pessoas? Cadê os obreiros? Não, estão no ping-pong, na sauna, estão jogando, vão fazer compra e um sermão. E aí disse que chegou um pastor para ele e disse: ô pastor, eu estou com dificuldade de achar sermão. Ele disse: dificuldade de achar sermão? Sim, dificuldade de achar sermão. Aí ele disse: eu, no café da manhã com a minha esposa, li a Bíblia e ouvi um bocado de texto dizer a seguinte coisa: prega eu, prega eu, prega eu, os textos da Bíblia. Irmãos, é isso aqui. Esse é o fundamento. Não podemos olhar para as estrelas, podemos olhar para a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a verdade, e é nisso que está o nosso fundamento. Hoje queremos ouvir tudo. Hoje nós assistimos e vemos tantas coisas na televisão e internet. Passamos horas a fios, mas não passamos meia hora ouvindo um sermão. Faz tudo, não é verdade? Porque a igreja no século 21, ela gosta da imagem, ela não gosta de ouvir os fundamentos da verdade. Então precisamos prestar atenção nos fundamentos da verdade. Isso é fundamental, é a base da nossa vida, é tudo isso. Um dia eu fiquei orgulhoso. Aquele dia foi algo extraordinário para mim. Eu acho que a melhor coisa que vai acontecer na minha vida foi ouvir isso do meu filho Samuel. Ele disse: o meu pai estuda Bíblia de manhã, de tarde e de noite também. Foi algo que me encantou. Eu fui para o escritório, chorei, lacrimejei lá, ouvi isso do meu filho. Ele está aqui me ouvindo. Foi a bênção da minha vida. Eu acho que eu não vou ter uma alegria maior do que isso, o filho dizer isso do pai. Estou contando isso porque foi muito emotivo para mim ouvir isso. Então essa é a verdade do cristianismo. Devemos amar isso. Então, irmãos, a igreja que ele deu esse fundamento, ela cresce. Por quê? Porque ela está num processo, claramente. A igreja ainda não está completa. O grande templo de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ainda não está completa. Tem gente chegando, e Pedro vai dizer no capítulo 1, no capítulo 2 e o seu 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, ele vai dizer que nós crentes somos pedras vivas no templo de Deus. Deus não mora nessa estrutura, Deus não mora nesse prédio, Deus mora no teu coração, é o lugar que Ele mora. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração contrito e abatido, é o lugar onde Ele gosta de ficar, e essa é a estrutura que Ele está montando. É interessante, né? Às vezes a gente diz assim: Senhor, nós estamos aqui na tua casa, a casa dele sou eu, é você. Essa é a verdade, é verdade. Deus não está levantando concreto na história da humanidade. Deus está colocando gente na sua igreja. Claro que nós precisamos de recinto tão bom quanto esse para adorar o nosso Deus, mas a igreja, o templo de Deus, eu quero dizer que é você, juntamente comigo. Somos estruturas, pedras vivas neste grande templo de Deus. Você está encaixado neste grande templo de Deus que só cresce, só aumenta.
Com quem? Com baianos, com americanos, com russos, com venezuelanos. Recentemente eu estive na Venezuela pregando durante alguns dias. Interessante, eu vi obreiros da Venezuela muito mais cultos do que nós. Preguei lá. Mas foi interessante, pastores, homens que conhecem Bíblia, de que aquele país, daquela situação de briga, de conflito interno, é aquele povo. Então somos essa grande estrutura que Deus habita. Esse é o templo de Deus. Graças a Deus que você é uma dessas pedras. Não somos os tijolos. Não são os tijolos lá do Calvário, nem da primeira igreja, nem de outra igreja qualquer. São essas pedras vivas no templo de Deus, onde Ele habita, tem prazer e se relaciona. Essa é a consequência da obra do Senhor Jesus Cristo. Agora, lembra do que eu prometi no final? Ele diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para quê? Habitação de quem? De Deus no Espírito. Irmãos, Deus hoje, Ele habita, é a consequência na vida dessa grande estrutura, igreja de Jesus Cristo. Pessoas salvas, de contrição, de confissão de pecados. Deus permanentemente habita. É isso que Ele está fazendo. Ele está comigo todos os dias, mediante o seu Espírito, com você todos os dias. Não se ausenta em nenhum momento. Tem momentos que nós não desejamos Deus, mas Deus sempre permanece conosco pelo seu Espírito. E aí, o que vai acontecer no final? Magnífico. Quero ler agora Apocalipse. Vamos lá, para encerrar e a gente fazer uma síntese. Capítulo 21 de Apocalipse e verso 3. Veio uma voz do trono, Apocalipse 21 e versículo 3. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono. E o que essa voz dizia? Dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha a ênfase em Deus. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Então, irmãos, a conclusão final da história das nossas vidas: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e Deus mesmo estará com eles. Se hoje Deus habita nessa grande estrutura, igreja do Senhor Jesus Cristo, as pedras vivas no seu templo, na conclusão final, no novo céus, na nova terra, quem vai estar conosco? Não é Deus mediante o seu Espírito. Aqui não está dizendo isso, está dizendo que é o próprio Deus que irá morar conosco. O grande objetivo de Deus é residir conosco. Se, como disse ontem à noite, Deus vai nos apresentar como o quê? Como troféus da sua graça. Eis aqui os meus troféus, o que minha graça fez. Hoje de manhã nós aprendemos o quê? Que Deus, o desejo do Senhor Jesus Cristo é que eu e você possamos ver, contemplar, ser inserido dentro da glória dele. Vimos isso em João capítulo 17. E agora, na conclusão final da minha vida e da sua vida, Deus mesmo vai morar conosco. Se primeiro foi uma apresentação como troféus da sua graça, seremos ver a glória dele. Agora é Deus que vai residir conosco. Que privilégio, né? Que privilégio é o nosso, o próprio Deus vir residir conosco. Esse é o grande objetivo de Deus. E dizer para vocês, nesse encerramento, para mim também, que Deus não precisa
Ele nunca tem necessidade de nada. Isso é apenas expressão da sua bondade. Isso é o prazer dele. Ele quer morar conosco. E ele vai fazer isso no final. Essa é a conclusão. Então, irmãos, o meu desafio a você, diante disso, esmere-se, dedique-se em servir ao Senhor, porque Ele vai lhe apresentar como troféu da sua graça, da sua bondade por toda a eternidade. Você irá mirar, ver, contemplar a glória dele para você. E por último, eu vou residir com essas pessoas por toda a eternidade. Jamais Deus vai se ausentar. Jamais iremos nos ausentar dele. Então, viva, sirva a Deus, dedique-se, esforça-te para viver assim. Por quê? Porque esse é o plano de Deus para você. Não tem outro. Não tem um segundo plano, um terceiro, um quarto. Esse é o único plano e ele será consumado plenamente. Então, vamos servir o Senhor. Vamos dedicar a nossa vida em servir ao Senhor por causa desse objetivo final. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero agradecer nesse momento a oportunidade de pregar ontem à noite, hoje de manhã e agora nesse momento. Então agradeço aí o pastor Silvestre, que é meu amigo já desde que eu cheguei aqui há 10 anos, né? Sempre que eu estou nos retiros eu me aproximo dele, né? Ele sendo mineiro e eu sendo baiano, eu acho que pessoas diferentes se unem mesmo, né? De vez em quando eu pego ele de surpresa, eu gosto do café lá da esposa dele, eu chego por lá também, né? Ela estava falando aqui, eu vou aparecer lá, viu? Então agradecer aqui o pastor Silvestre, essa pessoa especial, agradecer a vocês pela oportunidade que eu tive de servir a Deus aqui com vocês. Que Deus abençoe e derrame graça mais e mais na vida de vocês, tá bom? Pastor Silvestre. Na palavra, o pastor Atman disse que a igreja está sendo edificada. E Jesus ainda não voltou porque ela não terminou ainda de ser edificada. Nós somos as pedras vivas. Cristo vai nos salvando e vai nos colocando, né? E Ele vai formar a sua igreja, está formando a sua igreja. E quando ela terminar de ser formada, então é que Ele voltará para levar a igreja verdadeira, os salvos. Igreja verdadeira são os salvos. Não são aqueles que estão lutando para salvar, mas são aqueles que são salvos. Pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus, como nós ouvimos ontem, a maravilha da graça do Senhor. Ele nos alcançou, Ele nos comprou pela sua morte, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E é pela graça de Deus que nós somos salvos, é um presente dele para nós. E é interessante que, como ele falou ontem, e aí nós nos tornamos um presente dele. Ele é nosso presente e nós tornamos o presente para ele. A obra maravilhosa, redentora dele. Então, a minha pergunta é: você já faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Todos aqueles que têm crido, aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, pela graça dele, faz parte da igreja. Quem não tem Cristo, ainda não teve esse encontro com o Senhor, aceitando pela fé a graça dele, faz parte do sistema religioso deste mundo, que é enorme e tem crescido demais. O sistema religioso. E nós louvamos o Senhor, meu Deus, por esta bendita esperança, pela essa certeza da obra salvadora de Jesus. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Atman,
E pedimos que o Senhor continue o abençoando e que Ele possa continuar sendo esta bênção, professor da Tua Palavra, amando a Tua Palavra, Senhor. E que o Senhor nos ensina cada um de nós a amar a Tua Palavra e obedecê-la e fazer dela, ó Deus, o nosso alimento de cada dia. Ó Deus, nós agradecemos imensamente pelas pessoas que aqui estão conosco nesta noite e pedimos a Tua bênção para cada um. Fala, continue falando no coração de cada pessoa nesta noite, levando-nos, ó Deus, para os nossos lares, os nossos corações fortalecidos pela Tua graça e Tua misericórdia. E que o amor do eterno Deus, a graça e a paz de nosso amado Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um que ama o Senhor, agora e para sempre. Da terra riquezas são vis, e ouro não tenho a guardar, mas os bens do tesouro do amor, nem a morte nos pode tirar. Oh, imensas riquezas do amor, riquezas do amor de Jesus, melhores que ouro do mundo, sim, são os bens do amor de Jesus. Tesouros da terra são vãos, a glória do mundo é banal, mas os bens do tesouro do amor, de valor infinito eternal. Oh, imensas riquezas do amor, riquezas do amor de Jesus, melhores que ouro do mundo, sim, são os bens do amor de